E aí pessoal, beleza? Então, aqui estou outra vez para dar continuidade ao nosso conteúdo sobre a química orgânica. Lembrando que a química orgânica ela é muito extensa, tem muitas funções. Então a gente vai ver uma por uma devagar, né? Vamos ver uma de cada vez, as regras de nomenclatura, como é que funciona cada uma, certo? E aí ela tem algumas divisões, a química orgânica. Até o momento que a gente estava na sala de aula, nós vimos os alcanos, os alcenos e os alcinos, certo? E agora nós vamos entrar em outra classe, que é os compostos oxigenados e os compostos nitrogenados. Na aula de hoje eu vou explorar os compostos oxigenados, certo? As funções orgânicas oxigenadas. Mas antes de começar, eu trouxe aqui uns exemplos para vocês, tá bom? O que a gente pode observar nesse slide? Nós temos kiwi, nós temos aí uma pessoa retirando o esmalte da unha, não é? E uma imagem de uma formiga. Bom, sobre o kiwi, o sabor dele se deve a uma substância chamada X2-enal. Isso aí, essa nomenclatura é um pouco familiar, não é? X, 6 carbonos, né? Quer dizer que é uma substância que é orgânica, que tem carbono, no total de 6, não é? E só que ela tem uma peculiaridade, né? Em relação aos hidrocarbonetos. Porque nos hidrocarbonetos a nomenclatura termina com O, então seria o X2-eno, né? Se fosse um hidrocarboneto alceno. No entanto, a terminação dela é AL, então ela pertence a uma função orgânica aí chamada aldeído. E mais para frente a gente vai ver como é que funciona, certo? O removedor de esmalte é um composto que pertence à classe funcional aldeído, assim como também o kiwi, né? Esse removedor ele tem uma afinidade com acetona ele tem uma afinidade com o esmalte. Isso faz com que um dissolva o outro, certo? Também a gente vai ver um pouco sobre as propriedades dos compostos orgânicos, quando é que um composto dissolve o outro, enfim. No caso das formigas, as formigas, elas, quando agitadas, elas picam, né? Quando elas fazem isso, elas liberam uma substância que causa uma irritaçãozinha na gente, não é? Quem já foi picada de formiga sabe como é que funciona. E essa substância é o ácido metanóico. Também é uma classe de compostos oxigenados, que a gente mais na frente vai ver como é. Então eu trouxe aqui alguns exemplos do cotidiano para mostrar para vocês que a química orgânica ela está no dia a dia das nossas vidas, né? Está diretamente relacionada a muitas coisas que a gente faz no nosso cotidiano. Bom, cada uma dessas substâncias elas pertence a um grupo chamado de classe funcional, certo? Por exemplo, os hidrocarbonetos a gente chama de classe funcional. Por quê? Porque eles têm muitas coisas em comum, não é? Então existe essa divisãozinha, essa classificação. Aí vem uma pergunta: qual é a classe funcional do ácido metanóico? Essa substância que a formiga libera. Qual é a classe funcional? Né? Como é a estrutura dessa substância? Como é que funciona? Aí, como é que a gente reconhece a classe funcional de um composto? Como é que nós fazemos esse reconhecimento? Bom, isso se deve às estruturas que as moléculas apresentam. De acordo com a estrutura de cada molécula, você vai conseguir dizer: aquela molécula é um alcano, é um alceno, é um alcino. Por exemplo, como é que nós sabemos que uma substância é um alceno, né? Das nossas aulinhas, vocês devem lembrar. Como é que nós sabíamos que aquela substância era um alceno? Porque tinha ligação dupla. Então a característica de todo alceno é sempre ter a ligação dupla, não é? Assim também serve para os compostos oxigenados. Todos eles têm um grupo característico que vai definir a que classe funcional aquela substância pertence, tá bom? Vamos lá. Classe funcional, função química. É o conjunto de compostos que apresentam propriedades químicas semelhantes. Compostos que apresentam propriedades químicas semelhantes pertence a um grupo funcional, certo? O grupo funcional é um átomo ou um grupo de átomos que é comum a todos os compostos da mesma função. Se eu tenho um determinado grupo de átomos que tem as mesmas características na sua estrutura, elas pertencem a um grupo funcional específico.
certo? Vamos aqui a algumas funções orgânicas. Vamos ver as principais oxigenadas que nós vamos estudar. Bom, nós temos aqui um álcool, éter, nós temos o ácido carboxílico, aldeído e cetona, certo? Então aí nós temos aqui 5 grupos funcionais diferentes. Podemos observar que cada uma dessas substâncias tem em sua estrutura alguma coisa diferente, né? Essa diferença é chamada classe, é o que vai definir a classe funcional. Vamos aqui ao álcool. O que é que define um álcool? É quando eu tenho uma cadeia carbônica, tipo essa, H3C, CH2. Observe que aqui não tem carbono, aqui tem o quê? Oxigênio e o hidrogênio, né? Oxigênio e hidrogênio. Esse grupo é chamado de hidroxila ou oxidrila. Quando a cadeia carbônica apresentar esse grupozinho aqui, ó, OH, é porque você vai ter um álcool, tá bom? Então, quando a cadeia carbônica tiver um álcool na ponta da cadeia, porque ó, observe que ele tem uma hidroxila aqui na ponta da cadeia, certo? Só que essa hidroxila ela pode vir no meio da cadeia, ela pode vir aqui, ó, ligada a esse CH2, e aqui pode ser um CH3, certo? Aqui eu posso ter o resto da cadeia aqui também, certo? Se ela vier na ponta da cadeia ou no meio da cadeia e o grupo for essa hidroxila, for o OH, você vai ter a função orgânica oxigenada álcool, certo? Se eu fosse representar essa cadeia em linha, não é? Seria assim, ó. Não é? E oxigênio e hidrogênio, certo? Essa mesma estrutura seria essa daqui, certo? Então, se você tiver o OH, não é? Na estrutura, você vai ter álcool. Ah, que função orgânica é álcool, tá bom? Tem hidroxila, que é o oxigênio com hidrogênio, álcool. Pronto. Então, existem inúmeras, várias e várias substâncias que apresentam essa hidroxila na cadeia, certo? Se tiver, qual a função? Álcool, certo? Bom, a outra função que a gente vai estudar são os éteres. O que é um éter? O éter é o seguinte, é quando você tem um heteroátomo, é quando você tem um oxigênio no meio de uma cadeia carbônica. Se você tiver o oxigênio no meio de 2 carbonos, né, uma cadeia heterogênea, né, com oxigênio, certo? Você vai ter um éter, tá bom? Ó, oxigênio, de um lado cadeia de carbono, do outro lado também cadeia de carbono, oxigênio no meio. Se isso acontecer, você vai ter uma classe funcional éter. Você vai ter uma função orgânica éter, certo? Então, álcool, hidroxila, éter, oxigênio no meio de carbonos, oxigênio no meio de uma cadeia carbônica, tá bom? Ácido carboxílico. O ácido carboxílico ele já tem um grupo funcional um pouco maior. O grupo funcional do ácido carboxílico é um carbono ligado a um oxigênio ligado a uma hidroxila. Ó. Carbono ligado a oxigênio por meio da ligação dupla e também ligado a hidroxila, certo? Vou destacar isso aqui para mim falar para vocês o nome desse grupozinho aqui. Quando tem um oxigênio ligado a quando tem um carbono ligado a um oxigênio por meio de uma ligação dupla, a gente chama isso de carbonila, tá bom? Carbonila e hidroxila. Se o oxigênio estiver ligado se o carbono estiver ligado a um oxigênio por uma ligação dupla e a hidroxila, você vai ter o quê? Um ácido carboxílico. E tem um detalhe importante. O grupo funcional ácido carboxílico, ele é terminal. O que é isso, professor? O que é um grupo terminal? É porque ele sempre vai estar na ponta da cadeia. Sempre que na ponta da cadeia tiver um carbono com duplo oxigênio e hidroxila, você vai ter um ácido carboxílico, certo? Então ele sempre vai estar na ponta. Aqui, por exemplo, está aqui o grupo funcional na ponta. Daqui para trás é tudo carbono, CH2, 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 CH3, por exemplo, certo?
Então o ácido carboxílico ele é sempre terminal, ele é sempre na ponta da cadeia, tá bom? Assim como também os aldeídos. Aldeídos também são grupos funcionais terminais, eles sempre ficam na ponta da cadeia. O que é um aldeído? O aldeído é o seguinte, é quando você tem também uma carbonila, que é uma carbonila, carbono ligado a oxigênio por meio de ligação dupla. E ao invés de ter a hidroxila, como funciona no ácido, o aldeído não vai ter esse oxigênio aqui, ó. Aqui no ácido tem um oxigênio, né? No aldeído só vai ter apenas o hidrogênio. Então essa é a diferença, certo? Então ácido carboxílico, carbono, oxigênio, ligação dupla, hidroxila, ácido carboxílico. Aldeído é semelhante ao ácido carboxílico, né? Carbono, oxigênio, ligação dupla. No entanto, não vai ter a hidroxila, só vai ter apenas o hidrogênio. Então, ácido carboxílico dessa forma é terminal, o aldeído também é terminal, com a exceção de que no aldeído não tem oxigênio. E tem que ter uma diferença, né? Porque cada grupo funcional tem suas próprias características na estrutura, né? Então, são grupos funcionais parecidos, mas com essa diferença. Bom, a acetona, né? Essa estrutura aqui, ela é encontrada no esmalte de unha, que é a propanona. Mas na frente a gente já vê como é que funciona o sistema de nomenclatura. Então, o que é uma acetona? A acetona é quando você tem um carbono ligado somente a um oxigênio por meio de uma ligação dupla no meio da cadeia, certo? Quando você tem apenas a carbonila, tem algum oxigênio aqui do outro lado com hidrogênio, ou tem algum oxigênio desse outro lado? Não, tem só a carbonila, certo? Se tem apenas a carbonila, você vai ter a função orgânica cetona, certo? Tranquilo? Então, vamos revisar aqui um pouco, só para a gente compreender. Álcool. Como é que funciona o álcool? Hidroxila, né? Se tiver hidroxila na cadeia ou no meio da cadeia, você tem álcool. Éter. Oxigênio no meio da cadeia, né? Um heteroátomo, oxigênio, né? Tem oxigênio no meio, tem cadeia para um lado, cadeia para o outro, éter. Ácido carboxílico. Carbono ligado ao oxigênio por ligação dupla, ligado à hidroxila, ácido carboxílico. Aldeído, também semelhante ao ácido carboxílico, com exceção do oxigênio aqui, que aqui só vai ter apenas o hidrogênio. E cetona é quando você tem apenas a carbonila na cadeia. Bom, então vamos adiante aqui. Éster. O que é a função orgânica éster? O éster ele é parecido com o ácido, com uma diferença. É que no ácido carboxílico, vocês estão vendo que ele é um pouco parecido com o ácido carboxílico. Vocês devem ter anotado no caderno de vocês aí, né? Ó, o ácido carboxílico aqui ia ter um hidrogênio bem aqui, ó. Aí pronto. Aí seria um ácido carboxílico. No entanto, o éster, ele é resultado de uma reação orgânica entre um ácido e um álcool, certo? Aí resulta no éster. Porque no ácido carboxílico, para bem que no hidrogênio, no éster não. A partir do hidrogênio, você tem uma continuação de uma cadeia carbônica, certo? Ó, aqui pode ser CH2, CH2, CH3, CH3, CH2, 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 CH3, CH2, CH2, CH3. Então você pode ter uma cadeia aqui, ó, carbono continuando. Então essa é a diferença. Então, o que é a função éster? É resultado de uma reação entre um álcool e um ácido. E, ao invés de parar no hidrogênio do ácido, você vai ter a continuação da cadeia após o oxigênio. Tá bom? E o fenol é nada mais, nada menos que um anel benzênico ligado a uma hidroxila. Se você tiver um benzeno ligado a uma hidroxila, nós teremos um fenol. Tá certo? Então, a gente conheceu cada uma das funções oxigenadas. Detalhe, só foram as oxigenadas. Em seguida, nós vamos ver as nitrogenadas, mas isso fica nas aulas seguintes. Certo? Então, vamos começar pelo álcool. A gente já sabe como é a estrutura de um álcool.
né? Agora nós temos que aprender como nomear esses caras. Como é que eu faço a nomenclatura de um álcool, né? Bom, o álcool mais conhecido é o etanol, ou o álcool etílico. O álcool em gel, né? É o etanol, certo? Onde é que ele é muito usado? Limpeza doméstica, bebidas alcoólicas, né? Combustíveis, aqueles carros flex, né? Que funcionam à base de álcool e gasolina. Então, aquele álcool ali é o etanol. E tem outro exemplo também, né? Em relação ao álcool em gel hoje, né? Em relação a essa pandemia que está acontecendo, né? A gente usa muito o etanol, né? Para fazer a solução de álcool em gel ou álcool 70, né? Então vamos lá. Quais são os efeitos do etanol no organismo? O etanol se dissolve facilmente no sangue. Então, ele tem uma facilidade enorme de se dissolver no sangue. Por isso que ele toma conta das nossas habilidades, né? Ele vai limitando nossas habilidades, né? Quando a gente vai consumindo álcool. Então, ele pode causar algumas ações no organismo, dependendo da quantidade, claro. A pessoa pode ficar eufórica ou tranquila, diminuição ou perda do controle motor, né? Vai limitando, né, nos controle motor. Às vezes a gente pensa que tá andando normal, mas tá andando feio no meio do povo, né? Quem ingere bebida. Descontrole emocional, inconsciência. Às vezes a pessoa bebe muito, aí no outro dia diz, não fiz isso, eu não lembro disso. Isso aí é um dos efeitos do etanol no organismo, devido à sua forte capacidade de se dissolver no sangue, né? Estado de coma e às vezes pode levar até a morte. Classe funcional. Como é que funciona a classe funcional dos álcools? Bom, eles possuem a oxidrila, que é esse grupozinho aqui, né? OH, ligado diretamente a um carbono saturado. Professor, o que é um carbono saturado? Carbono saturado é o seguinte, é um carbono que só possui ligações simples, ó. Ligação simples, ligação simples, ligação simples e ligação simples. Então, esse carbono que está ligado à hidroxila aqui, ele tem que ter todas as suas ligações simples para poder ser um álcool. Se tiver, por exemplo, alguma ligação dupla aqui, ele não é um álcool, ele deixa de ser um álcool, ele passa a ser um enol. É outra classe funcional que a gente estuda, certo? Então, esse carbono tem que ser todo saturado. Ou seja, ele tem que ter somente ligação simples e ligado a esse grupozinho aqui, a oxidrila ou hidroxila, né? Aqui eu tenho alguns exemplos de cadeias carbônicas, de álcools, né? Eu tenho aqui 3 álcools diferentes. Ó, esse carbono aqui, ó, tá ligado à hidroxila. Beleza. Esse carbono é todo saturado? É. Ligação simples, ligação simples, ligação simples. Ligado à hidroxila. Então é um álcool. Certo? Carbono saturado. Pessoal, eu vou olhar aqui nesse segundo aqui, eu vou olhar para qual carbono? Para esse ou para esse? Você tem que olhar para o carbono que está diretamente ligado à hidroxila, né? Então esse aqui que está ligado diretamente à hidroxila aqui, ó. Então vamos ver se ele é todo saturado. É saturado, ó. Ligação simples, ligação simples, ligação simples. E aqui, professor, tem uma ligação dupla. Pois é, mas esse carbono da ligação dupla está diretamente ligado à hidroxila? Não. O que está diretamente ligado à hidroxila é esse carazinho aqui, ó, esse carbonozinho aqui. Então, ó, ligado à hidroxila, ligação simples, ligação simples, ligação simples, álcool. Certo? Então você tem que observar para o carbono que está ligado à hidroxila. Não interessa os outros. O da hidroxila tem que ser saturado. Tem que ter somente ligação simples. Certo? Como é que funciona a nomenclatura? É parecida a dos hidrocarbonetos, né? Só que nos hidrocarbonetos termina com O, né? E no álcool não. A terminação é OL. Então funciona assim, prefixo, mais. Se for alcano, se for só ligação simples, AN, EN ou IN, mais OL. Por exemplo, aqui. Esse carbono aqui, ele está ligado à hidroxila, diretamente. Professor, como é que eu faço para saber se ele é saturado? Você soma. Quantas ligações faz um carbono? 4, né? Então, 3 hidrogênio aqui, 3 mais 1, 4. Então, ele só está fazendo 4 ligações simples. Então, ele é um carbono saturado. Como é que funciona a regra? É só um carbono? Então, é MET, né? Só ligação simples, porque eu sei que ele é saturado. Então, é AN. E OL, né? Então, vira metanol. Ó, MET, porque só tem um carbonozinho aqui. AN, porque só tem ligação simples. E OL, por causa da hidroxila que caracteriza o álcool.
E nomenclatura de álcool termina com ol. Certo? Vamos observar essa segunda substância aqui. Com os carbonos. 1, 2. Não é? Então, se é 2, vai ser o et. Não é? 2 é et. Só ligação simples, ó. Bonitinho, ó. Então, é an. Então, é etan. Ligação da hidroxila. Ol, né? Então, é o etanol. Certo? Só que tem uma regra específica. O álcool ele é sempre prioridade em relação aos hidrocarbonetos. Certo? Então, por exemplo, se tiver uma ligação dupla e a hidroxila, a prioridade é a hidroxila e não a ligação dupla. Tá bom? Então, aqui, ó. A prioridade é a hidroxila. Então, você vai contar sempre da extremidade. Se for um grupo que a hidroxila está na ponta, aquela está na ponta, né? Então, você começa a contar do carbono que está ligado à hidroxila. Então, você vai contar daqui, ó. 1, 2, 3. E não daqui, ó. 1, 2, 3. Porque desse lado, ó, tá no 1. Se você contar... Aí, ó. Desse lado tá no 1, né? A hidroxila tá no carbono 1. 1, 2, 3. E se você contar desse outro lado, a hidroxila vai estar em qual carbono? 1, 2, 3. Vai estar no 3. Então, 3 ou 1? Regra. Usa o menor, né? Então, vai ser do 1. Então, vai ser, nesse caso, ó. 1, 2, 3. Aí, você tem que dizer em qual carbono está essa hidroxila. A hidroxila está em qual carbono? Está no carbono número 1. Então, fica propan. Porque prop. Com os carbonos. 1, 2, 3. Prop, né? Só ligação simples, ó. Ligação simples. Ligação simples. Onde é que está a hidroxila? Está no carbono 1. Está aqui. 1. A hidroxila é. Que função é? Álcool. Termina com o quê? Com ol. Então, propan, ol. Certo? Nesse outro caso aqui, ó. Tanto faz ser contado de um lado como do outro, ó. 1, 2, 3. Hidroxila está em qual carbono? Carbono 2. Aí você conta 1, 2, 3. Também deu no 2. Então, tanto faz, né? Então, como é a nomenclatura? Quantos carbonos tem aqui? 1, 2, 3. 3 é o quê? Prop. Não é? Ó, só a numeraçãozinha aí, ó. Então, é prop. 3. A hidroxila está em qual carbono? Ó, prop. 3. Somente ligação simples. Tá aqui. A hidroxila está em qual carbono? No 2. Está aqui. A hidroxila é. Que função é? Álcool. Termina com o quê? Com ol. Então, é o propan 2, ol. Certo? Vamos pegar aqui uma mais complicadazinha. Vocês lembram, meninos, que eu disse que quando nós temos uma cadeia muito grande, muito ramificada, a primeira coisa a se fazer é destacar a cadeia principal, não é? Então, vamos destacar aqui qual é a cadeia principal. É essa aqui que tem mais carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, aqui tem 5, que é maior. Né? E eu tenho uma ramificação aqui, ó. CH3 metil. Professor, isso aqui é ramificação? Não, é o grupo funcional, né? A ramificação só é quando é carbono. Então, tem ramificação metil. Então, você tem que identificar a ramificação. Certo? E detalhe, a hidroxila tem que estar no carbono menor. Certo? Então, se você contar por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Em qual carbono a hidroxila ficou nessa contagem? No carbono número 2, não foi? Aqui, ó. 1, 2. Vamos contar pelo outro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Desse outro lado a hidroxila ficou em qual carbono? Carbono 4. Então, de um lado você numerou, ela ficou no carbono número 2. Do outro lado você numerou, ela ficou no carbono número 4. Qual a prioridade? O menor, né? A prioridade é a hidroxila. Então, a numeração tem que ser a menor. Você tem que procurar a numeração menor. Se ela é prioridade, então a numeração menor foi a 2. Número 2 aqui, ó.
Então a nomenclatura vai ser daqui para cá, ó. Vai ser desse lado aqui para esse lado, ó. Vai ser desse lado para esse lado, certo? Então onde é que está a hidroxila? Tá no carbono 2, né? Então número 1, 2, 3, 4, 5, tá certo? Aí nós vamos fazer agora a nomenclatura. Bom, mas antes de fazer a nomenclatura da cadeia principal, nós temos que identificar onde é que estão as ramificações, né? E outro detalhe, essa cadeia tem ligação dupla. Então eu tenho que identificar também aonde está a ligação dupla, em qual carbono está a ligação dupla, certo? Então, ó, ele é pente porque ele tem 5 carbonos, a cadeia principal é pente porque tem 5 carbonos. 3N é porque eu estou dizendo que no carbono número 3 eu tenho uma ligação dupla, então dupla é N. E esse 2O é porque no carbono número 2 eu tenho a hidroxila, que identifica o álcool, e álcool, terminação OL, certo? Então, ó, fazendo a nomenclatura fica o seguinte: 1, 2, 3. Primeiro nomeia-se as ramificações. 3 o que? Metil, porque no carbono número 3 eu tenho uma ramificação metil, ó. 3 metil, aqui. Agora vamos para a cadeia principal. Não tem mais ramificação, vamos para a cadeia principal. A cadeia principal tem quantos carbonos? 5. Pente. Agora vamos identificar a dupla. Onde é que está a dupla? No 3. 3. N, né? Porque N é dupla. E por fim, dizer onde é que está o grupo funcional. Onde é que está a hidroxila do grupo funcional álcool? Está no carbono número 2. Aí você coloca 2. Aí para identificar que é o álcool, OL. 3 metil, pente 3N, 2 OL. Bom, quando a cadeia é fechada, certo? Porque às vezes a cadeia pode vir cíclica, pode vir fechada. A regra é o seguinte: você sempre começa pela hidroxila. A hidroxila pode estar em qualquer lugar da cadeia fechada. Então você começa a numerar na hidroxila, certo? Então, carbono da hidroxila aqui é esse aqui, ó. 1, aí vem para cá 2, 3, 4, 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Professor, mas eu posso ir por esse outro lado? Não posso, não. Eu posso começar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Até pode, mas só que tem um porém. Se você for por esse outro lado, essa ramificação aqui, ó, CH2, CH3, ela vai ficar no carbono de número maior. Se você for por aqui, ó, 1, 2, 3, 4, não é? Ela fica no carbono 4. Se você for por aqui, ela fica em qual carbono? 1, 2, 3. 4 ou 3? 3, né? Então pega o menor. Lembrando que você sempre deve começar a contar do carbono da hidroxila. Ele vai ser o número 1, tá bom? Aí para que funciona a nomenclatura? Lembre-se. Primeira ramificação. A ramificação está em qual carbono? No 3. Que ramificação é essa? Né? 2 carbonos? Não é? Então, CH2 é etil. Então, esse etil está em qual carbono? Carbono 3. Não é? Então, ó, 3 etil. Cadeia fechada? Ciclo, né? Para você saber que a cadeia é fechada. Quantos carbonos tem essa cadeia fechada? 5. 5 é o que? Pente. Só ligação simples, não tem nenhuma dupla aqui. É um álcool. OL. Então, 3 etil, ciclo, pentanol. Professor, mas eu tenho que identificar onde é que está a hidroxila. Eu tenho que botar bem aqui, penta, um OL. Fica a critério, porque quando você coloca ou não coloca, subentende-se que a hidroxila está no carbono número 1, tá bom? Então a numeração, sempre quando a cadeia fechada tem início no carbono da hidroxila, segue no sentido que deu substituinte no menor valor, foi o que eu falei, ó. Essa ramificação desse lado deu no 3, se você for por aqui dá no 4, então você tem que pegar o menor valor, certo? Tranquilo? Então vamos lá. Ó, essa outra aqui, ó. Vamos destacar a cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí aqui nós temos as nossas ramificações iguais em vermelho, porque ó, CH3 em vermelho. Metil, né?
E essa de azul é outra ramificação diferente, é etil. E aqui, ó, a hidroxila, ela é ramificação? Não, ela identifica o grupo funcional. Então você não diz que isso aqui é ramificação. Ramificação é carbono, ó, carbono, carbono, carbono. Certo? Então numera. Se você contar por aqui, ó, vai ser 1, 2. Você olha sempre para a hidroxila. O que vai interessar é a hidroxila. Os outros grupos não me interessam. Eu quero saber onde é que vai ficar o menor na hidroxila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui número 2. Vamos contar ao contrário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De um lado deu o número 2, do outro lado deu o número 7. Qual a prioridade? Menor número. Então numera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hidroxila está em qual carbono? Carbono 2. Vamos nomear. Observe que a cadeia é ramificada. Então nomeia-se primeiro as ramificações. Tem uma ramificação metil no 2 e tem uma ramificação metil no 5. Ó. Essa ramificação metil está no carbono 5. Então vai ser 2, 5, metil, metil, né? Igual metil e metil. Quando as duas são iguais, a gente usa o quê? Dimetil. E nós temos uma ramificação aqui, etil, no número 4. Etil porque é 2 carbonos, ó. 1, 2 carbonos. E nós temos também aqui uma ligação dupla, não é? Não podemos esquecer. Então, professor, como é que resolve essa bagunça? Primeiro, nomeie as ramificações. Nós temos uma ramificação do tipo etil e uma ramificação do tipo metil, não é? Então, nomeie primeiro as ramificações em ordem alfabética. Etil começa com E, não é? Etil. Etil começa com E. E metil começa com M. Quem é que vem primeiro? A letra M ou a letra E no alfabeto? Letra E, não é? Então, vamos numerar primeiro o etil. Então, vai ser 4 etil, não é? 4 etil aqui, ó. 4 etil. Depois, você obedecendo a alfabética, passa para o M. 2,5 de metil, porque eu tenho um metil no 2 e eu tenho um metil no 5. Professor, mas tem esse D bem aqui. D não vem antes do E no alfabeto. Vem, mas regra. Di, tri e tetra não conta como ordem alfabética, certo? O que vai valer é o M aqui, ó. Eles não contam na ordem alfabética, certo? Então, 2,5 de metil, cadeia principal com os carbonos. Ó. Nomeou as ramificações, beleza. Agora vamos nomear a cadeia principal. Quantos carbonos tem a cadeia principal? 8. 8 é o quê? Oct. Depois nomeia as insaturações se tiver na cadeia. Aqui eu tenho uma insaturação. Quando é que eu tenho uma insaturação? Quando eu tenho uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Eu tenho uma ligação dupla aqui, então eu tenho que identificar ela. Obrigatoriamente tenho que identificar ela. Onde é que a dupla tá? Tá no 3, né? Então, 3, ainda é dupla. Aí, por fim, você identifica o grupo funcional. O grupo funcional tá no 2, no carbono 2, né? 2, né? Álcool, hidroxila. Ó, então, ó, 4 etil, 2, 5 de metil, oct, 3, N, 2, ol. Certo? Eu vou deixar essa questãozinha para vocês fazerem, tá bom? Vamos para cá. Continuar aqui. Vamos dar o nome para esse álcool aqui. Escreva o nome dos seguintes álcools. Bom, aqui nós observamos que nós temos uma cadeia ramificada, ó, que vai ter em sua estrutura 3 carbonos como cadeia principal. 1, 2, 3. E eu tenho uma ramificação aqui, ó, metil, certo? E esse álcool tá ligado a esse carbono aqui, ó. Se você contar daqui para cá, ó, o álcool é prioridade, né? Você conta 1, 2, 3. Aqui o álcool vai estar, a hidroxila do álcool vai estar no carbono número 1. Se você contar ao contrário, ó, 1, 2, 3. Desse lado vai ficar no 3. Qual é o lado que você considera o menor? Esse lado que ele ficou ligado no 1, ó, certo?
Então vai ser o quê? Onde é que está a ramificação? Ó, 1, 2, está no carbono 2. Então, 2 metil. Quantos carbonos é a cadeia principal? 1, 2, 3. Prop. Então, ligação simples. Qual carbono está ligado à hidroxila? Carbono 1. Lembrando que 1 é opcional. Né? Um álcool tem hidroxila. Ol. Certo? Eu vou deixar a letra D, né? É porque eu pulei algumas alternativas, era A, B, C, D. Só segurei a A e a D para vocês fazerem. Então vocês vão tentar nomear a D, tá bom? E a E também, vocês vão tentar fazer aí, certo? Aí estão as respostas, vocês tentam fazer. Bom, de acordo com a EUPAC, o nome do composto que apresenta a fórmula estrutural a seguir é... Temos aqui esse composto bonito aqui, né, com os hidrogênios tudo separadinho. Observe que ele é todo saturado, ele não tem ligação dupla em lugar nenhum. Tem ligação dupla em lugar nenhum, né? Como a gente pode perceber aqui, não tem ligação dupla. Então ele vai ser um AN, né? Tem AN. Porque se tiver ligação dupla, aí é EN, né? Então vamos destacar a cadeia principal aqui. A cadeia principal vai ser essa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos. Então é EPT. Então, ou é letra A, ou é letra E. Observe que a gente já matou três alternativas erradas, só de uma cajadada só. Essas três alternativas aqui, elas não condiz com a estrutura que a questão pede, né? Porque são X. Então, elas estão querendo dizer que a cadeia principal tem 6. Então, na verdade, a cadeia principal tem 7, que é EPT, certo? Nós temos uma ramificação aqui, ó, destacada aqui, ó, que é a ramificação metil. Então, a minha preocupação agora é dizer onde a hidroxila vai ficar situada. Então, ela tem que ficar no menor número possível. Então, se você contar por aqui, ó, ela fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui ela fica no carbono número 2. Se você contar por esse outro lado, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por aqui ela fica no carbono número 6. Então a hidroxila de um lado fica no 2 e no 6. Qual a prioridade? O menor. O menor é qual? 2, né? Então, a nomenclatura vai ser o seguinte. Vai ser... Primeiro você vai nomear a ramificação. No caso é a metil, né? Então, o lado que ganhou foi esse lado aqui, ó. Esse lado aqui. Por baixo aqui. Certo? Deixa eu apagar aqui que não ficou muito bacana esse desenho. Então, o lado que venceu foi esse que deu 2, né? Embaixo aqui, ó. 1, 2. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual a ramificação? Você vai dizer onde é que está. Qual a nomenclatura, perdão? Você vai dizer onde é que está a ramificação. A ramificação está em qual carbono? 1, 2, 3, 4. Está no carbono número 5. Então, 5 metil. Certo? 5 metil. Cadeia principal é 7, né? 7 é EPT. Então, 5 metil. EPT porque são 7 carbonos na cadeia principal. AN, porque só tem ligação simples, pelo que a gente pode ver, só tem ligação simples. Onde é que está a hidroxila? Carbono 2, é um álcool, termina com ol. Então, 5 metil heptan 2 ol. Alternativa correta, letra A. Bom, alternativa correta, letra A. Bom, vamos passar aqui, eu vou deixar essa questão aqui para vocês fazerem, entenderem como é que funciona, tá bom? Alguns cogumelos produzem e liberam o OCT1N3-ol, que atua como repelente natural de lesmas, evitando que elas se alimentem desses cogumelos. Escreva a fórmula estrutural dessa substância. Então aí está a resposta. Então vocês, estrutura, essa estrutura aqui, ela corresponde a essa nomenclatura aqui, tá bom? OCT1N3-ol. Então vocês vão identificar cada nomezinho desse aqui que pertence a essa estrutura, ó. OCT, que é 8 carbono. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. En, né? Um en quer dizer que no carbono número 1 desse óxido eu tenho uma dupla ligação. Então, aqui, ó, ligação dupla, ó, o en, ó. 3-ol, quer dizer que no carbono 3 eu vou ter o ol do álcool, eu vou ter a hidroxila ligada no carbono 3, certo? Bom, tem a nomenclatura também chamada nomenclatura vulgar, só que eu não vou aprofundar nela não, mas a nomenclatura vulgar é tipo a nomenclatura que a gente usa no nosso dia a dia. A gente não fala etanol, por exemplo, a gente pode usar outros termos. Pode falar que o etanol pode ser o álcool etílico. Aqui, ó, esse segundo aqui, ó. Isso aqui é o etanol. Só que a gente pode chamar ele também de álcool etílico. Isso aqui é o metanol, só que a gente chama ele também de álcool metílico. Esse aqui é o propanol. Só que nós podemos, aqui, ó, propanol. Só que a gente chama ele de álcool propílico, certo? E esse aqui a gente chama de álcool isopropílico, quando na verdade ele pode ser chamado de propan 1,2, propan 2-ol. Só que a gente pode chamar também de álcool isopropílico. Então aqui é metanol, a gente chama de álcool metílico, porque a nomenclatura vulgar que eles chamam, né, que eles tanto dizem, é que a gente chama de, primeiro, bota álcool, depois o radical ligado à hidroxila, no caso, que radical é esse aqui? É o metil, né? Aqui, ó, metil, e acrescenta o ico, aí fica metílico, certo? Aqui no caso, ó, começa com álcool, sempre começa com álcool, se for usar a nomenclatura vulgar. Aí, né, 2 carbonos aqui, ó, etil e o ico, então fica etílico, certo? E assim sucessivamente. Bom, um álcool ele recebe algumas classificações. Um álcool ele pode ser primário, pode ser secundário ou terciário. Lembra o que é um carbono primário? Carbono primário, carbono ligado a um outro carbono. Carbono secundário, carbono ligado a 2 carbonos adjacentes, a 2 carbonos vizinhos. Carbono terciário, carbono ligado a 3 carbonos vizinhos, certo? Então não existe álcool quaternário, viu? Já vou logo descartando aí. Você pode estar pensando, e o álcool quaternário? Não tem nem como. Porque para existir o álcool quaternário, o carbono teria que fazer 5 ligações. Ele tinha que ter outro grupozinho aqui, ó. O metil aqui, ó. CH3 aqui, ó. Aí, ó. 1, 2, 3, 4. Aí, quaternário com a hidroxila. Aí, aí o carbono ia ser mutante. Ia fazer 5 ligações, né? Então, não pode. Só existe primário, secundário e terciário. Então, o primário é quando você tem um carbono ligado à hidroxila, ligado somente a um outro carbono, ó. Tá ligado só um carbono, aqui é hidrogênio e hidrogênio. Então, se tá ligado só um carbono, ele é primário. Aqui, ó, quando o carbono da hidroxila tá ligado a 2 carbonos, ó. Carbono da hidroxila, aí, ó, 1, 2, tá ligado a 2, secundário. Carbono da hidroxila aqui, ó, tá ligado a 1, 2, 3. 3 carbonos ligado ao carbono da hidroxila, terciário, certo? Então, a oxidrila se encontra um carbono primário, né? No caso aqui, ó, a hidroxila está ligada a um carbono primário, aqui ela está ligada a um carbono secundário, 1, 2, e aqui ela está ligada a um carbono terciário, 1, 2, 3. Isso aqui é só um pouco, o terciário são, a gente não foca tanto neles não, a gente trabalha mais com primário e secundário, certo? O álcool também recebe outras classificações, quando tem muita hidroxila na molécula, porque a molécula pode ter 1, 2, 3, várias hidroxilas. Então ele pode ser um monoálcool ou um monol. Quando é um monoálcool ou monol, quando ele tem só uma hidroxila. Ele pode ser um diálcool ou um diol. Por que um diálcool? Porque ele tem 2 hidroxilas, ó. Di, 2. Ele pode ser um triálcool ou um triol, quando tem, ó, 1, 2, 3. É um triol ou um triálcool. E ele pode ser um poliálcool ou um poliol, quando ele tem 4 ou mais, certo? Tá bom? Bom. Aí nós temos os aldeídos, né? Essa parte de aldeídos, a gente continua na próxima aula, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Bons estudos. Estudem como é que é cada função, como é que vocês diferenciam uma função da outra, tá bom?
quando você tem que saber quando é que é um álcool, quando é que é um éter, quando é que é um éster, quando é que é uma cetona, quando é que é um aldeído, certo? Então aprenda essas diferençazinhas e revise um pouco a nomenclatura dos álcools. E na aula seguinte a gente vai focar nos aldeídos, nas cetonas, nos ésteres, nos ácidos